irmãos, que o Senhor possa nos visitar e que através desta palavra todo o mal possa ser repreendido. Através, Senhor, desta palavra nós possamos receber a cura que precisamos, física e espiritual. Deus, nós estamos reunidos agora e que este momento seja um momento tão especial que nós sintamos a Tua presença bem pertinho de nós. Abençoa, Senhor, para que o nosso coração possa receber essa palavra e que possamos ter desejos de viver uma vida ao lado de Jesus. Nós então entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Usa-me, Senhor, com o Teu Espírito para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e pergunte para ela se ela já pegou a Bíblia, a palavra de Deus, se já está tudo pronto para nós estudarmos a palavra do Senhor nesta noite, tá? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos no capítulo 20, tá? Nós vamos estudar alguma coisa importante do Senhor aqui. Está preparado aí? E aí, você está preparado? Que bom! Então, vamos estudar. Olha, eu sei que você e eu, nós não estamos aguentando mais ouvir sobre coronavírus, Covid-19, a gente não aguenta mais, porque esse é o assunto que está mobilizando as redes sociais, os noticiários, a gente não aguenta mais. Eu não aguento mais também. Há um perigo nisso. Sabe qual é o perigo? De nós nos acostumarmos a ouvir sobre isso e não considerarmos mais de importância as orientações que estão sendo dadas. Então, cuidado, porque a gente pode perder a sensibilidade de observar essas coisas no contexto literal, que é cuidar da nossa saúde, e também no contexto espiritual. Então é muito importante a gente tomar todos os cuidados para que a gente possa absorver de uma maneira positiva o momento que nós estamos vivendo e tornar a nossa saúde espiritual muito maior, muito mais elevada agora, por conta dessa percepção que nós estamos tendo dessas coisas à luz da palavra de Deus. Tá bom? Então, cuide disso daí. O tema que nós escolhemos para falar hoje é esse aqui, ó, tempo de orar. A oração, ela é uma ferramenta poderosíssima que Deus, Ele deixou para mim e para você. E mais do que nunca, nós deveríamos estar gastando agora tempo de oração. Com a sua família, na sua casa, no seu momento de meditação pessoal. Gastar tempo com a oração, que é essa ferramenta poderosa que Deus deixou para nós. No capítulo Salmos número 20, ele tem um título aí, e o título desse salmo é Oração a favor do Rei. O verso 1 desse salmo, ele diz assim: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Vocês perceberam aqui que essa composição de Davi, ela é uma tradução do comportamento das pessoas, os súditos desse reino, o povo de Deus, porque Davi, ele era rei em Israel, o maior rei de Israel. E Davi, ele está nesta composição, traduzindo um momento especial
em que o povo se reúne para orar pelo rei. Bacana isso, né? Orarmos pelas pessoas, intercedermos pelas pessoas. Mas percebam aí que esse povo, ele ora pelo rei e diz que o Senhor precisa atender a oração que está sendo feita nesse momento de tribulação. Apocalipse, que é um livro de profecia, de revelação de Deus para o tempo do fim, tempo esse que nós estamos vivendo, fala de muitas coisas importantíssimas, e nós já citamos algumas aqui nos temas anteriores. Abrindo até um parênteses, sábado agora, no momento da adoração, momento da palavra, eu já separei um tema que eu quero falar sobre a manifestação do sobrenatural em tempo de crise. A manifestação do sobrenatural é um tema muito interessante, muito importante, e eu gostaria que você já se preparasse para isso no próximo sábado. Esse momento de tribulação da Apocalipse, João, através da revelação no Apocalipse, ele diz que aqueles que estarão salvos são aqueles que vieram de grande tribulação. E aqui nós estamos vendo o povo orando pelo rei, para que Deus ouvisse a sua oração nesse momento de tribulação. Deus está desejoso de ouvir a nossa oração em tempo de tribulação. De qualquer ordem que seja a minha e a sua necessidade, qualquer que seja o meu problema e o seu problema, a minha dificuldade, Deus está interessado em atender-nos em momento de tribulação. Amém. Glória a Deus por isso. Davi, ele era um grande e poderoso rei, e a Bíblia, ela faz questão de contar essa quantidade de vitórias que Davi, junto com o exército de Israel, ele comandou. Mas olha só uma coisa interessante, quando uma batalha se aproxima, todos os preparativos devem ser feitos. Estando diante de uma batalha, algumas coisas diferentes precisam acontecer. As coisas não podem continuar da mesma forma. Alguma coisa diferente vai acontecer e precisa acontecer. Como, por exemplo, o cuidado do deslocamento das tropas. Esses soldados agora, reunidos em tropas, eles agora estão em deslocamento. Como vai ser o deslocamento? Como vai ser o passo seguinte diante da crise? O que eles vão fazer? Para onde eles estão indo? Como eles querem chegar? Importante a gente considerar isso nesse contexto. Segunda coisa que no momento de batalha precisa acontecer como preparativos, vamos preparar as armas. Temos que preparar as armas. Se existe uma guerra, se existe uma batalha, conhecendo o inimigo, nós precisamos agora preparar as nossas armas. Tem você preparado as suas armas? Outra coisa que acontece também diante de uma batalha, quais são as instruções do comandante? Atenção às instruções do comandante. O que o comandante ele está trazendo como orientações para esse momento de crise, de tribulação, de momento de batalha? Essa atenção ela é extremamente importante. Atenção e consideração ao que o comandante, o grande comandante, está dizendo para nós. Uma outra coisa, organizarmos as nossas provisões. Estamos nós preparados para o tempo de batalha, o tempo de crise, o tempo de tribulação, as nossas provisões. Agora há pouco nós falamos que a gente vai repartir o nosso arroz, o nosso feijão, a nossa comida,
mas nós também temos que nos preocupar com as nossas provisões espirituais. Está você provido para este momento de crise, de batalha, de tribulação? Uma outra coisa importante, é momento de encorajamento dos soldados. Ó cristãos, avante, marchai, 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 pela cruz de Cristo, avante. Esses são os imperativos do Senhor. Nós temos que estar animados, levantando a nossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. A gente precisa colocar essas coisas em prática. A Bíblia diz para mim e para você que a nossa luta não é contra a carne, não é contra as forças deste mundo, a nossa luta é contra as forças do mal. Nós não podemos perder a sensibilidade de observar essas coisas à luz do Evangelho. Essas tarefas, elas são imprescindíveis para enfrentarmos o inimigo que se levanta em tempo de batalha. Tudo leva tempo e trabalho, empenho total, principalmente por parte do rei. Deus está atento a todas as coisas. E também, principalmente, porque sabemos quando essa guerra começou e porque não sabemos quando ela vai se findar. Um exemplo disso, a Primeira Guerra Mundial, ela durou 4 anos e 4 meses. A Segunda Grande Guerra Mundial, de 1939 a 1945, 7 anos de guerra. Todos sabiam que a guerra havia começado, mas eles não sabiam quando a guerra estaria terminando. Então, como nós não sabemos quando é que essa grande guerra vai terminar, esse momento de tribulação vai terminar, há especulações sobre tudo isso no sentido material da nossa existência e também no sentido espiritual da nossa existência, como nós não sabemos o fim dessas coisas. Então, todos esses conselhos, essas orientações, elas precisam ser aplicadas na nossa vida para que a gente passe disso e nós encontremos a nossa vitória conforme a Bíblia declara. A vitória é nossa em nome de Jesus. Quer você ser um vencedor? Claro que você quer. Em todos os aspectos da nossa vida, eu e você queremos essa vitória. O povo está orando pelo rei nesse momento de tribulação. Isso é extremamente interessante. E ele se sensibiliza com isso e ele escreve essa poesia do Salmo 20. Eu quero compartilhar com você aqui esse texto aqui do livro Eventos Finais. É um texto que traz uma compilação de textos relacionados ao fim dos tempos. Ao fim dos tempos, a gente está rindo aqui, um parênteses, né? Porque nossa equipe aqui é de 3, né? Nós Paulinho, Maurício, parabéns para esses jovens aí, maravilhosos, estão se desdobrando aqui para a gente fazer o programa e cada vez melhor. E agora há pouco aqui, você viu aí, não dá para fugir, né? A gente às vezes passa assim, né? Como se ninguém estivesse vendo, mas viu sim, foi o Paulinho, produtor, diretor, contra-regra, Maurício, a mesma coisa. Mas olha só, esse livro aqui é uma compilação de textos que inspiram a gente para pensar nesse tempo que a gente está vivendo. Olha só, eu vou ler com atenção para que você não perca nada. É página 11 do livro Eventos Finais. Ampla apreensão pelo futuro. Parece que isso foi escrito hoje. Olha só que coisa. O tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posição de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Olha, estão observando
as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer. Que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Profetas e Reis, página 537. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos. Pronunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Testemunhos Seletos, volume 3, página 280. Gente, olha só que coisa, parece que isso foi arrancado dos noticiários que nos foram apresentados hoje. E olha que a autora inspirada, ela morreu em 1915. E isso não chama a sua atenção, isso não chama a nossa atenção, para que a gente possa entender o momento em que nós estamos vivendo. Novamente, eu quero chamar a sua atenção que o povo está orando pelo rei que está passando por um momento de tribulação. Gente, olha só esse texto aqui que eu também trouxe para você. Vamos lá? O texto aqui. 2 Samuel 8, isso é um exemplo, não precisa ir lá agora. Precisa ir lá, no texto, que eu estou mostrando aqui para você. Olha, 2 Samuel, no capítulo 8, versos 1 a 14, fala de algumas vitórias de Davi. Algumas vitórias de Davi. Só nesses 14 versículos do 2 Samuel, capítulo 8. Olha só o que a Bíblia fala aqui. Ele derrotou os filisteus, ele acabou com todo o poder dos filisteus. Os filisteus é um numeroso e poderoso e armado exército. Davi, com seu exército, derrotou os filisteus. Também derrotou os moabitas, matou 1/3 deles e o restante se tornou escravos. Os de Hadadezer, rei de Zobá, prendeu 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados e aleijou quase todos os cavalos nessa batalha, só nessa parte da Bíblia. Lá, os sírios, ele matou 22.000 deles e dominou a terra deles. Os edomitas, 18.000 foram mortos e ainda ele conquistou todo o ouro e a prata e o bronze desses poderes aí. Olha só, em 14 versículos de 2 Samuel 8, nós encontramos aí as vitórias de Davi só nessa parte da Bíblia. Imagine quantas vitórias Davi teve e quantos exércitos em nome do Senhor ele derrotou. Por que eu estou trazendo isso à tona aqui agora dentro desse contexto? Gente, o povo está orando pelo rei Davi, que está passando por um momento de guerra, um momento de tribulação. Os nossos olhos precisam estar voltados para os conflitos que existem de ordem material. E o momento que nós estamos vivendo é um momento de crise. Mas você se lembra que eu disse no início dessa palestra aqui, desse sermão, eu disse para você que a gente não pode perder a sensibilidade de observar essas coisas à luz da profecia. Eu estou falando com você mesmo. E me permita dizer, eu e você, muitas vezes, nos comportamos como se fôssemos tremendos cara de pau. Você sabe o que significa isso, né? Cara de pau é aquela pessoa que ela não está nem aí, ela não se intimida diante de coisas tão evidentes que deveriam mudar o comportamento delas. E a gente
dizia lá no Rio de Janeiro o seguinte: cara de pau precisa de óleo de peroba, que era um óleo que se passava lá nos móveis, né? E ele dizia isso. E às vezes eu e você, nós estamos nos comportando como tremendos caras de pau diante dessa situação. Essa não é a primeira vez que as coisas estão acontecendo e aí a gente se apercebe de que alguma coisa maior vai acontecer. Quando é que eu e você vamos mudar a nossa atitude? Quando é que nós vamos deixar de brincar de ser crente? Porque o grande adversário dessa batalha, ele não brinca de ser diabo. Ele leva a sério o seu papel. E às vezes você está levando isso como se fosse uma brincadeira, como se fosse apenas colocar uma máscara ou passar álcool em gel na mão. Isso é muito mais do que a gente possa imaginar, porque isso tem implicações materiais, mas, sobretudo, implicações também espirituais. E você e eu precisamos, em atenção a isso, mudar a nossa vida. O povo tem orado por isso, mas não adianta simplesmente as pessoas orarem por nós, se nós não tomamos tendências ao lado de Cristo Jesus e fazemos imediatamente uma reforma na nossa vida. O verso seguinte, que é o verso 2 do Salmos 20, salmo que nós estamos analisando, diz: do seu santuário te enviei socorro e desde Sião te sustenha. Olha só a importância deste verso. A salvação para o momento de tribulação de Davi, na oração do povo, é que no santuário ele encontraria a resposta, o sustento, nesse momento de tribulação. Então, os olhos de Davi deveriam ser voltados para o santuário. No contexto imediato que eu e você estamos vivendo, lançando os nossos olhos para o santuário, o lugar onde o Senhor está, e agora eu e você sabemos que em tempo de juízo, tempo esse em que ou eu vou sair absolvido, ou eu vou sair condenado. Olha o texto que eu trago aqui para vocês também no livro Eventos Finais, página 230. Quando terminar o tempo da graça, que é o final da batalha, quando terminar o tempo da graça, isso se dará repentina e inesperadamente, numa ocasião em que menos o esperamos. Quando se encerrar a obra do juízo de investigação, o destino de todos terá sido decidido ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens dos céus. Antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus o encerrou ali e excluiu os ímpios. Mas durante 7 dias, o povo, não sabendo que seu destino se achava determinado, continuou em sua vida de descuido e de amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo eminente. Assim diz o Salvador, será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 39. Então, lançando os nossos olhos para o santuário, conforme na oração que nós temos aqui no Salmo 20, nós agora, no contexto que estamos vivendo, chamado tempo do fim, precisamos considerar essas coisas nesse tempo de graça, porque assim como as portas daquela arca se fecharam, a porta da graça vai se fechar, e aí eu e você não teremos mais condições de sobreviver à grande guerra, à grande tribulação que se avizinha. Então é tempo de nós tomarmos uma decisão também ao lado de Jesus e considerarmos estas coisas dentro do contexto que a Bíblia traz para mim e para você. Isso está na Bíblia, eu creio. E você?
Crê você também? Pergunta aí a essa pessoa que está do seu lado aí. E aí, você crê nisso? Os seus olhos estão voltados para Cristo, o santuário? Você está aproveitando esse tempo de graça? Seria no santuário que Davi encontraria a resposta para a sua tribulação, nesse momento de guerra. E é no santuário em que eu e você encontramos a manifestação da graça de Deus. É o exercício contínuo do seu sacrifício da cruz, para que eu e você possamos estar absolvidos e preparados para o dia da volta de Jesus. Essa pessoa aí respondeu? Se a resposta foi sim, dá um abraço aí. Opa, pera, não pode, né? Só no cotovelo. Mas comemora com essa pessoa, porque ela está levando a sério isso que nós estamos considerando. Queridos, eu quero chamar a atenção de vocês para os versos que se seguem. Eu vou ler aqui o verso 3. Lembre-se de todas as ofertas de manjares. Que oferta nós estamos levando ao Senhor? Qual é o resultado disso na nossa vida? E aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Verso 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Que coisa boa, né? Nós estamos considerando isso daí. Então, o povo orou por Davi, momento de tribulação, e agora eles estão já vivendo um momento de celebração. Mas, se você observar a sequência desses salmos aí, nós estamos no Salmo 20. Olha o título do Salmo 21. Ações de graça pela vitória. Então, isso significa que a oração foi ouvida, a nossa oração está sendo recebida pelo céu e o Senhor está tomando providência. O Salmo 21 já é a celebração. O Salmo 22 é um salmo também, nessa sequência, que é maravilhoso, porque ele fala do sofrimento e da vitória do Messias. É entronização, é a posse, reino de glória, os anjos estão celebrando. Olha só, é continuidade, é como se nós estivéssemos vislumbrando as cenas celestiais descritas pela profecia. E no Salmo 23, parece que ele, então, depois desse momento de tribulação, esse momento de celebração, esse momento que ele coloca Jesus como responsável por essa grande vitória, e ele é, e agora ele está tão empolgado que no Salmo 23, e a gente conhece o Salmo 23, você pode ver Davi no Salmo 23 agora. Olha o sorriso de Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele tem a coragem de dizer, por essa experiência maravilhosa: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Olha só, é triunfo, é exaltação, é confiança. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso é maravilhoso. Isso é o resultado de uma experiência de oração, é o resultado de estar voltado para o santuário. Esse é um momento especial na vida de Davi. Quantas vezes eu e você já vivemos o momento do Salmo 23? Nós temos vivido aqui momentos maravilhosos. E eu já disse para você que eu não tenho a pretensão de fazer com que esse seja o maior momento da sua vida, porque eu não posso subestimar todas as experiências que você já teve com Jesus. Mas a minha preocupação é o que a gente está fazendo com isso. O que tem acontecido depois disso? Esse é o momento de Davi, o Salmo 23, e se a gente pudesse quantificar esse momento num gráfico, nós estaríamos vendo Davi lá no topo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Experiência
maravilhosa, religiosa 10, experiência de vida 10, experiência conjugal 10, experiência de relacionamento 10, experiência profissional 10, ele está eufórico, ele está exuberante, ele está contente, ele está feliz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Queríamos nós que desse momento nunca mais nós nos separássemos. Queríamos nós que esse momento fosse um momento sem curva, ascendente e descendente. Nós não queríamos que esse momento mudasse. Mas por que será que eu e você, que já passamos por momentos de tribulação, já oraram por nós? O pai orou, a mãe orou, os filhos oraram. Quantas pessoas já oraram por você? Quantas pessoas já pediram a Deus que o Espírito Santo se manifestasse na sua vida para que você pudesse entregar o seu coração para Jesus? Quantas vezes você permitiu que a ação do Espírito Santo entrasse por um lado e saísse por outro? Quantas vezes você deixou de pegar essa palavra e colocar no seu coração para que isso fosse um resultado constante da sua vida? E aproveitasse essas situações para tornar uma pessoa muito mais preparada, muito mais feliz, muito mais organizada, muito mais confiante da sua salvação em Cristo Jesus. A gente queria, nós queríamos que o Salmo 23, nessa sequência que nós estamos construindo aqui, que é estabelecida na Bíblia, a partir do Salmo 20, nós queríamos que a nossa vida ela fosse uma constante de realizações espirituais e de preparo para o dia da volta de Jesus, nesse momento de tribulação. Mas, infelizmente, eu tenho para dizer para você e para mim também, que infelizmente não foi assim. Enfrentamos a curva descendente. Enfrentamos essa situação. O Salmo 55, eu coloco aí nessa imagem um paradoxo do Salmo 23 com o Salmo 55, porque no Salmo 55, se eu não soubesse que era Davi que havia escrito o Salmo 55, eu não teria como descrever esse autor, porque é completamente antagônico ao Davi do Salmo 23, que está lá em cima, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele recebeu a oração, ele voltou-se para o santuário, ele está tendo uma experiência nessa guerra espiritual mágica, poderosa, ele está lá no topo do mundo, ele está confiante. No Salmo 55, o mesmo Davi, ele está dizendo: Senhor, escuta a minha oração. Novamente a oração aparece. Senhor, dá ouvidos à minha súplica. Ele está pedindo a Deus com força. Eu estou com medo de morrer, diz ele. Claro que a gente não quer morrer, mas há uma diferença de não querer morrer e ter medo de morrer. A gente não quer morrer, mas se porventura tivermos que passar pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor é a ressurreição e a vida. Ele é a nossa vitória, Ele tem as suas mãos a chave das sepulturas, e todo aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Então, o problema da contaminação do vírus do pecado não é a morte física, mas chamar a nossa atenção para a morte espiritual. E no Salmo 55, ele começa a dizer que não é inimigo que se levanta contra mim, porque eu fugiria dele. Não um animal que se levanta contra mim, mas aí, por incrível que pareça, no Salmo 55, Davi está dizendo: mas és tu, homem meu igual, meu íntimo amigo. Sabe de quem Davi está falando? Sabe de quem Davi está falando? Davi está falando dele. Sabe quem era o maior inimigo de Davi? Era Davi. Sabe quem é o maior inimigo do Reinaldo? É o Reinaldo. Sabe quem é o maior inimigo que tem se levantado contra você? É você.
porque eu e você temos o poder de decidir, temos o poder de escolher, temos o poder de querer viver uma vida ao lado de Cristo Jesus, e chegou a hora disso. Nós precisamos ficar aqui na experiência do Salmo 23, que é a consequência da oração do povo. Celebraremos, diz o Salmo 20, versos 5 e 9, celebraremos com júbilo a sua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões, que o Senhor satisfaça todos os seus desejos, filho. Senhor, dá a vitória ao rei. Senhor, dá vitória a esse filho, a essa filha. Senhor, dá vitória a essa família. Senhor, dá vitória a esse jovem. Senhor, por favor, traz a vitória e responde-nos quando clamarmos. É o que nós estamos fazendo aqui. Mas isso não pode ser, querido, querida, filho, filha, isso não pode ser apenas uma resposta à satisfação de nossas necessidades materiais. Esse momento demanda o buscar ao Senhor para que tenhamos as nossas vitórias espirituais. A oração tem poder. A oração abre os celeiros dos céus para nós. Nesse momento de tribulação, ou nós estaremos fazendo parte de um exército de vencidos, ou nós estaremos fazendo parte de um exército de vencedores. Não há nenhuma outra possibilidade. Não há nenhuma outra possibilidade. Ou nós estaremos derrotados, ou nós estaremos comemorando a vitória em Cristo Jesus. Nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para chamar a nossa atenção, a necessidade de uma vida de oração. Eu convido você a dedicar mais tempo para a oração. No Salmo 20, nós encontramos aí o povo orando pelo seu rei. Vamos orar pelas nossas autoridades, pelos nossos profissionais de saúde, pelos profissionais da limpeza urbana, essas pessoas que estão, os atendentes das lojas, que foram autorizadas a estarem abertas. Vamos orar por essas pessoas, vamos orar uns pelos outros, vamos calejar os nossos joelhos, vamos orar uns pelos outros. Mas a reflexão dessa noite, querido e querida, por favor, eu vou dizer novamente para você, não é satisfação apenas de nossas necessidades materiais. O Senhor chama a nossa atenção para necessidades espirituais. E eu voltei-me para o santuário. E preciso me preparar para esse tempo, que logo, logo vai findar, o tempo da graça. E nesse final de juízo, eu posso estar absolvido. Está na hora de eu viver a experiência do Salmo 20, que diz da celebração, que culmina no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa confiança, mesmo diante de um gigante, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo diante de um exército numeroso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diante das enfermidades, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É buscar esse relacionamento. Está na hora de você buscar esse relacionamento, por favor. Para de ser cara de pau. Está na hora de você entregar a sua vida para Jesus.
e que Ele derrame o seu óleo sobre nós e cure a gente de todas as nossas feridas espirituais, para que a gente possa ter a confiança de habitar na casa do Senhor. Está na hora da gente derrotar o nosso eu, que nos escraviza, porque escolhemos fazer coisas contrárias à vontade de Deus. Gostaria você, nessa noite, que assim como o povo orou por Davi, eu orasse por você? Coloca aí a sua mão no seu coração. Se você quer que eu ore por você, coloca aí a sua mão no seu coração. E eu quero orar por você. Querido Deus, bendito Pai, louvado seja o teu nome, pela experiência dessa noite. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ó Deus, nós não queremos mais temer a morte. Nós não queremos temer e tremer diante dos nossos adversários externos e internos, físicos e espirituais. Ó Deus, que todos caiam por terra em nome de Jesus. Que nos apropriemos das armas do Senhor, porque não sabemos quando essa guerra vai terminar. Mas que se o último dia dessa batalha for hoje, que eu possa estar preparado, Senhor, para declarar em nome de Jesus a minha vitória. Ó Deus, abençoe a vida de cada filho e filha que ora nesta hora comigo. E eu te peço, como aquele povo orou pelo rei, eu oro agora por esses filhos e filhas. E te suplico em nome de Jesus, que o Senhor possa levá-los à maior de todas as celebrações, a celebração do reino dos céus. E que nunca mais, Senhor, nós possamos permitir perder a sensibilidade e observar essas coisas à luz da profecia, porque o nosso Senhor Jesus está voltando e quer encontrar-nos preparados, que possamos entregar esse coração que apalpamos agora a Jesus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, em nome de Jesus. Amém e amém. E hoje nós ficamos por aqui. Esse é o programa É Tempo de Orar. Esse programa que acontece todas as quintas-feiras aqui no Espaço Novo Tempo. Enquanto estivermos em casa, toda quinta já pode marcar na sua agenda. Assim que acabar tudo isso, aqui no Espaço Novo Tempo, aqui em Piracicaba, você que está longe, já se programa para vir aqui visitar a gente, conhecer. O dia que você vier aqui, conhecer o Rio Piracicaba, conhecer a nossa região, dá uma passadinha aqui para conhecer. Mas você que é aqui da nossa comunidade, você que é aqui de Piracicaba, nós esperamos você para que em breve tudo isso vai passar e a gente vai poder se reencontrar aqui fisicamente, pessoalmente, olho no olho, tá bom? Obrigado por estar com a gente. Nesse programa Tempo de Orar, nós encerramos por hoje. Se prepare porque no sábado, às 9h30, nós temos o Lições da Bíblia. E depois, às 10h45, nós vamos ter o nosso programa, o nosso culto de adoração de cada sábado.